Olá, meu nome é Pérola Grimberg Plappler, eu sou fisiatra e agradeço muito o convite para falar a respeito de doença de Paget. Por essa imagem aqui, a gente está vendo a diferença das trabéculas de um osso normal e um osso com Paget, e a gente vai entender por que isso acontece. É importante que a gente conheça a história do Paget. O James Paget, ele chamou essa doença em 1876 de osteite deformante, e o que ele verificou é que o homem, o senhor que dirigia a carroça dele, tinha tido que trocar o tamanho do chapéu, porque o chapéu já não cabia mais na cabeça dele. E ele começou a apresentar algumas deformidades das pernas, principalmente em pernas. Ele chamou, então, a isso de uma osteite deformante. Ela pode ser mono ou poliostótica, muito diferente nas várias partes do mundo. Esse daqui é o desenho original que o Paget fez desse senhor, e a aparência é bem característica dessa doença, que é uma doença grave quando não tratada. Ela, em geral, começa na meia-idade ou mais tarde, por volta dos 50 anos de idade, afeta mais frequentemente os ossos longos, principalmente nas extremidades inferiores, que, com o peso do indivíduo, acabam ficando cada vez mais curvadas e deformadas. E o crânio também vai aumentando de volume. Os homens têm mais Paget do que as mulheres, é 1,4 homens para uma mulher. Mais ou menos 2% da população dos Estados Unidos acima de 55 anos de idade apresentava Paget. Tem uma prevalência que vai aumentando com a idade, pouco comum antes dos 40 anos de idade. 15 a 30% dos pacientes têm história familiar e mais comum em indivíduos que têm alguma descendência do norte da Europa. A gente pode dizer que o Paget é uma doença esquelética crônica e progressiva, em que existe uma influência do fator ambiental também. Isso é estudado como principalmente as infecções virais lentas. Existem áreas focais de reabsorção óssea excessiva, desencadeada por osteoclastos muito ávidos de reabsorverem o osso, e a gente chama esse de osteoclastos pagéticos, porque eles são muito mais numerosos, morfologicamente anormais, e tem até 100 núcleos. A gente está vendo aqui um osteoclasto extremamente nucleado. Então, eles são realmente muito ávidos, eles são, morfologicamente, não são normais. Seguindo essa reabsorção exagerada, aparecem os osteoblastos, que são normais e que vão sendo recrutados para esses locais de reabsorção, para tentarem cobrir aquilo que foi retirado. Então, existe um aumento também da formação óssea por osteoblastos, esses sim morfologicamente normais. Muitos osteoblastos, eles vão depositando rapidamente um osso novo, mas esse osso não é mineralizado, então ele é um osso ainda mole, então ele acaba sendo desorganizado pela velocidade com que existe essa remodelação, acaba sendo estruturalmente fraco, e ele é sujeito a deformidades e fraturas. Existe um aumento muito grande da vascularização, e isso justifica o aumento de temperatura sobre a região pagética, e ele pode ser tanto monostótico como poliostótico. Existem, então, influências do meio ambiente, predisposição genética, e esses são os genes mais acometidos. Existem fatores epigenéticos que também podem interferir e fatores locais, como o estresse biomecânico, o aumento da quantidade de sangue na região. A apresentação clínica, geralmente, ele é leve ou assintomático. O que a gente tem é uma fosfatase alcalina sérica total ou específica do osso bastante elevada, principalmente nas fases ainda sem tratamento, e depois ela vai diminuindo. Os achados radiológicos são esses, então a gente vê uma deformidade importante, muitas vezes artrite da região mais próxima do local que está sendo acometido, muitas vezes fratura por causa desse grande varismo que o indivíduo acaba apresentando, e a perda da audição por uma compressão do nervo na região craniana. Ela pode ocorrer em qualquer osso, mas ela é mais comum no crânio, na coluna, na pelve disparado, é um dos lugares onde mais apresenta realmente um osso pagético, seguido então da coluna e do fêmur. Esses três são as três regiões mais acometidas, mas a tíbia também é bastante acometida pelo Paget também. O diagnóstico é feito principalmente por radiografias, onde a gente tem alterações difusas, a gente vê um osso marmorizado, desorganizado, um alargamento bastante grande ósseo e muitas vezes, com muita frequência, uma osteoartrite. A cintilografia óssea é o exame mais adequado, inclusive, para a gente fazer esse diagnóstico e para fechar o diagnóstico, inclusive para avaliar a extensão da doença, saber se ela é monostótica ou poliostótica. E dos testes de laboratório, a fosfatase alcalina é o exame que a gente mais realiza, que mostra, ele é um marcador de formação óssea, que mostra um aumento muito grande da formação desses ossos. Podemos fazer também, em alguns casos, o CTX e o NTX, mas sem dúvida nenhuma que a fosfatase alcalina é o mais importante. Algumas radiografias que mostram a deformidade e esse osso marmorizado, que a gente tinha falado, lesões líticas na região do crânio, deformidades da curvatura do fêmur, uma acentuação desse padrão trabecular, um espessamento dessa cortical. E na coluna, o que é muito interessante, existe uma aparência de moldura de quadro, então existe um espessamento dessa cortical, e ele dá uma impressão de ser uma moldura de quadro. E algumas lesões líticas também podem aparecer nessa região. A cintilografia óssea, nesse caso mostrando um quadro poliostótico, então são vários os ossos acometidos nesse indivíduo.
Podemos fazer também uma termografia, ela vai mostrar uma diferença muito grande, com um aumento bastante significativo de temperatura na área pagética, exatamente pelo aumento da remodelação e o aumento da vascularização da região. A gente pode encontrar também deformidades esqueléticas em várias partes, perda de audição, algumas veias dilatadas, o alargamento do crânio, alterações neurológicas como paralisia facial e surdez, inclusive. As fraturas, elas podem acontecer principalmente nesse ápice da curva. A gente vê aqui um pequeno traço, por enquanto, uma fissura e que acaba realmente se quebrando. E a fratura, ela é uma fratura seca. Ela é uma fratura que parece uma quebra de uma cenoura ou uma quebra de um giz. A audiometria a gente faz e a gente verifica que existe uma perda importante da acuidade auditiva, uma perda sensorial de alta frequência. Pode haver uma complicação cardiovascular se a quantidade de vascularização da região for muito aumentada, então você pode ter um aumento da frequência com a área acometida, aumento do débito cardíaco, calcificações da aorta, calcificação endocárdica, inclusive com algumas complicações neoplásicas que não são muito comuns, mas que também podem acontecer, então pode acontecer essa degeneração sarcomatosa. As consequências de não tratar, a gente vê aqui uma radiografia de 1976 e uma outra de 1991, então em 15 anos a evolução foi gritante, mostrando uma piora muito grande dessa curva desse osso e mostrando um osso ainda mais marmorizado. O tratamento do PAGED, os objetivos primários do tratamento são aliviar os sintomas atuais, prevenir a progressão da doença, isso é muito importante, e evitar as complicações. Quando tratar, quando existe dor no osso, em qualquer preparo cirúrgico para ortopedia, ele tem que ser tratado, porque o sangramento é muito intenso, a gente tem que diminuir isso. Em caso de fratura do osso pagético, hiper ou hipercalcemia ou hipercalciúria, déficit neurológico associado à doença craniana, presença de insuficiência cardíaca e prevenção de complicações futuras. O tratamento do PAGED disparado, o melhor deles são os bisfosfonatos, padrão ouro na terapia antipagética, a calcitonina raramente é utilizada, e o que a gente procura é o gerenciamento da dor, os pacientes reclamam de bastante dor pelo aumento da pressão na região, com anti-inflamatórios, analgésicos e opioides, e as cirurgias em geral são feitas quando existem fraturas, quando existem deformidades ósseas a serem corrigidas e quando existe uma osteoartrite. O FDA aprovou esses medicamentos para tratamento do PAGED, a gente vê que todos eles são aqui bisfosfonatos, praticamente já não se usa mais esses dois primeiros, o Fosamax 40 mg durante 6 meses por dia, durante 6 meses, o Actonel 30 mg por dia durante 2 meses, e os melhores, sem dúvida nenhuma, são o pamidronato e o ácido zoledrônico. O ácido zoledrônico de 5 mg, uma aplicação, uma infusão durante 15 minutos. A gente vê a diferença do tratamento com alendronato, esse é o placebo, alendronato e etidronato, e os dois alendronato alendronato de 40 miligramas, são dois estudos diferentes, e a gente vê a diferença da quantidade da marcador fosfatase alcalina nos pacientes que são tratados com os bisfosfonatos. Então, diminui bastante a dosagem da fosfatase alcalina. O ácido zoledrônico é, sem dúvida, o melhor deles. A gente vê aqui uma comparação do ácido zoledrônico com o risedronato. A gente vê que o risedronato também diminui a quantidade da fosfatase alcalina, mas o ácido zoledrônico, ele leva ao nível de normalidade. Esse foi um tratamento feito com 182 dias, e no prolongamento desse tratamento, que foi feito por 24 meses, ainda se mantém em níveis normais a fosfatase alcalina. Então, ele é capaz de manter, durante um período muito longo, a melhora desses pacientes. Na deformidade, existe pela sobrecarga mecânica, vai deformando cada vez mais esse osso, levando a limitação de movimento, dor e uma aparência bastante disforme. Os desafios para a cirurgia de quadril são muito complexos, porque as deformidades são bastante grosseiras, uma coxa-vara muito importante, a curvatura femoral muito acentuada, muitas vezes protrusão acetabular, fratura por estresse do fêmur proximal e fratura subcapital ou pseudoartrose podem também ser encontradas. E aqui a gente está vendo uma cirurgia feita nesse paciente, tentando corrigir, então, essa deformidade e a colocação de várias placas, de uma haste. A osteoartrite do quadril, a gente pode fazer uma artroplastia, mas lembrando que num quadro tão pagético como esse, é importante que o paciente seja realmente tratado antes para evitar o sangramento, que costuma ser bastante importante. Esse foi um trabalho publicado agora em 2018 e que ele recomenda, as recomendações identificadas como as mais importantes são, além de radiografia, são recomendadas as cintilografias, como meio de definir de forma completa e precisa a extensão da atividade metabólica. A fosfatase alcalina sérica é recomendada como teste de triagem bioquímico de primeira linha. Os bisfosfonatos são recomendados para o tratamento da dor óssea, da doença de Paget óssea, e o ácido zoledrônico é recomendado como o melhor deles, na verdade, a melhor resposta é com ácido zoledrônico. O tratamento tem o objetivo de melhorar os sintomas, e as artroplastias de quadril ou joelho são recomendadas para pacientes que desenvolvem uma osteoartrite, que acabam tendo uma limitação muito importante. Esse é um outro trabalho que fala da avaliação do tratamento de Paget. A cirurgia em pacientes com doença de Paget são, em geral, feitas as artroplastias do quadril ou do joelho, osteotomia femoral e de tíbia, correção de estenose vertebral não é frequente, mas isso pode acontecer,
vertebroplastias para vértebras que têm um quadro de dor e fratura, derivação do ventrículo peritoneal e craniectomia também pode ser realizada. Em resumo, o diagnóstico geralmente é feito pelo raio-x, a biópsia óssea raramente é necessária, a extensão e a atividade correlacionam-se muito com a fosfatase alcalina sérica, então esse é um exame fácil de ser feito e é com ele que a gente acaba vendo a evolução do paciente. A cintilografia óssea é muito importante para definir a extensão da doença e a diminuição do quadro desse paciente. Sem dúvida nenhuma, o tratamento mais eficaz é uma infusão única de 5 miligramas de ácido zoledrônico, que pode normalizar a fosfatase alcalina por até 6 anos e meio. Então, sem dúvida nenhuma, é um excelente medicamento. E para acompanhar a evolução, é importante ouvir o paciente. Muitos pacientes percebem quando existe uma reativação da doença, porque eles começam a sentir novamente dor, aumento de temperatura. Eu tinha um paciente que falava de sudorese localizada, então nesse ponto ele pingava de quando ele voltava a ter atividade do PAGE dele. Importante avaliar a fosfatase alcalina sérica anualmente e, se necessário, fazer cintilografias ósseas quando a fosfatase alcalina está aumentada ou quando existe o reaparecimento de dor ou aumento de temperatura. E é isso, muito obrigada.